Olá, estudantes! Sejam muito bem-vindos a mais um aprofundamento aqui no Centro de Mídias, cujo componente é as transformações do espaço geográfico e sociedade. Nós já estamos na atividade 3 e também no desenvolvimento 3. Hoje eu estou aqui com a Janaína e a Bianca que vão me ajudar na Libras e já vamos aí falar aí as nossas habilidades para a gente avançar no conteúdo da aula de hoje. Vamos lá, que tem bastante informação na nossa tela. Vamos lá. Habilidades da aula de hoje. Duas habilidades principais, né? A primeira delas é selecionar e mobilizar intencionalmente recursos criativos para resolver problemas reais relacionados a temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política e cultural em âmbito local, regional, nacional ou global. E a nossa segunda habilidade que é identificar, contextualizar e criticar tipologias evolutivas, populações nômades e sedentárias, entre outras, e oposições dicotômicas, cidade e campo, cultura e natureza, civilizados e bárbaros, razão e emoção, material e virtual, etc., explicitando aí as suas ambiguidades. E quais são os nossos objetos de conhecimento? Os processos de transformação da paisagem em diferentes sociedades e as contribuições dos conceitos geográficos para a compreensão das transformações na sociedade, no território e no espaço. Qual que é a nossa estratégia principal? É a sala de aula invertida. E quais são os objetivos da aula de hoje? Bem, na aula de hoje vamos rever o exemplo de resposta da atividade 3 apresentado na última aula. E após isso, veremos mais uma resposta utilizando as mudanças ocorridas em algumas cidades de São Paulo como exemplo. Bem, pessoal, então, simplificando tudo, né? Na aula anterior, a gente estava falando sobre o Morro da Providência no Rio de Janeiro, né? A história do Morro da Providência, como é que ele surgiu, quais são os problemas que ele enfrenta atualmente. Então a gente viu tudo isso, a gente vai rever então esses conceitos. A gente já respondeu as perguntas da atividade e agora a gente também vai falar sobre uma cidade aqui de São Paulo, tá? Sobre os problemas que ela possui, beleza? Então vamos avançar na nossa tela mais uma vez. Vamos lá. Bem, qual que era a atividade principal que os estudantes devem realizar, né? Lembrando que essas atividades elas são opcionais, né, para os professores, eles podem seguir caminhos diferentes. Os estudantes devem se dividir em grupos e escolher uma região, se possível local, para fazer uma pesquisa sobre seu contexto socioeconômico. E a pesquisa deve contemplar dados demográficos, histórico de ocupação e a existência de patrimônios culturais, materiais e imateriais. Se possível, né, pesquise informações sobre o clima, o relevo, se existem áreas suscetíveis à erosão, dados sobre biodiversidade, entre outros. Todas essas informações levantadas deverão compor a base de informação territorial, né? Então, vocês podem usar, por exemplo, o sistema, né, de mapeamento de satélites, né, do Google, né, para ver o mapa dessas regiões e o histórico de mudanças delas, tá? Bem, então nós temos aqui a nossa base de informação territorial, né, com os dados e as perguntas que a gente vai levantar. Vamos lá. Primeira pergunta, né? Qual a região que será pesquisada? 2. Qual é o histórico de ocupação dessa região? Quando é que ela começou a ser ocupada pelas pessoas? 3. Quais são as potencialidades e as vulnerabilidades encontradas nessa região? Quer dizer, basicamente é o ponto positivo e negativo dessa região, tá? 4. Essa região possui patrimônios históricos? 5. Quais são as condições geológicas e climáticas da região estudada? 6. Qual é o contexto histórico da região estudada? Né? Então, uma dica aí, né? Vamos ver a primeira resposta que a gente fez, né? Vocês vão pesquisar um patrimônio local. Então eu resolvi primeiro sair do estado de São Paulo e ir lá para o Rio de Janeiro para dar tempo de vocês fazerem a pesquisa de vocês. Então, nós estudamos nas aulas anteriores, né, sobre o Morro da Providência no Rio de Janeiro.
E vamos para o nosso mapa mental da aula anterior. Primeiro tópico aqui, né, apresentado na nossa caixinha. Como é que surgiu o Morro da Providência, né? Qual que era a política da época lá no Rio de Janeiro? Nós estamos falando, né, de uma política higienista do século XIX, né, que visava o quê? A urbanização e modernização dos grandes centros de São Paulo e do Rio de Janeiro, inspirados na Bela Época ou Belle Époque, tá? Que significa Bela Época e que é uma fase aí da Europa, né, no final do século XIX, onde nós temos uma grande modernização. Então São Paulo e Rio de Janeiro queriam se modernizar se inspirando na Europa. Vamos ao próximo tópico. Então essa inspiração toda, né, essa política higienista, né, de limpeza social, ela vai acabar aí causando aí o povoamento do Morro da Providência em 1890, tá? E quem eram os moradores do Morro da Providência? Eram pessoas que foram despejadas do cortiço Cabeça de Porco e soldados oriundos da Guerra de Canudos. Então, pode voltar para mim. Nas aulas anteriores a gente viu, né, um pouquinho da história do cortiço Cabeça de Porco, que ficava lá no centro do Rio de Janeiro e que ele foi demolido para ser construído no local dele um túnel. E nesse cortiço, né, que era muito grande, nós tínhamos aí mais ou menos 4.000 pessoas que moravam nele e boa parte dessa população, quando o cortiço foi demolido, eles acabaram migrando, né, e morando no morro que ficava ao lado do cortiço, né, que era o Morro da Providência. Então eles começaram a colocar ocupações ilegais no Morro da Providência. E os soldados que lutaram na Guerra de Canudos, os soldados do Rio de Janeiro, eles receberam uma promessa do governo que era de que se eles ganhassem a guerra, eles voltariam para o Rio de Janeiro e ganhariam casas. E quando eles voltaram da guerra, eles não ganharam casa nenhuma, tá? Então eles começaram a morar também no Morro da Providência e chamaram o Morro de Providência de favela, porque existia aquela plantinha lá no Morro de Canudos que se chamava favela e como os soldados habitavam, né, aquele morro, né, antes de invadir, né, a cidade de Canudos, eles se inspiraram, né, nessa plantinha para chamar o Morro da Providência de favela, tá? Então a gente tem aí a origem da primeira favela do Brasil, tá? Então vamos avançar para a nossa tela mais uma vez. Eu joguei a questão para vocês, né? Qual a relação entre as imagens? Aqui nós temos a imagem do prefeito do Rio de Janeiro, né, que era o Cândido Barata Ribeiro, e nós temos também uma cabeça de porco que está sendo devorada por uma barata. A barata ali está representando o governador, né, e a cabeça de porco está representando o cortiço Cabeça de Porco. Beleza? Bem, aqui nós temos na nossa próxima imagem, né, eu mostrei também na semana passada, uma imagem bem interessante que mostra o território de Canudos, né? Então a cidade de Canudos, que era uma cidade autônoma, né, que vivia fora do sistema republicano do Brasil. Então o governo juntou, né, fez uma expedição, né, com vários soldados para destruir esta cidade. E na nossa telinha a gente tem essa pintura e eu mostrei para vocês na nossa setinha, né, o morro aqui onde os soldados, eles, né, ficavam aguardando, né, as instruções para atacar Canudos e nesses morros, no caso, né, existiam a plantinha, né, que é chamada aí de favela. Beleza? Então agora imaginem só, esses soldados, eles lutam, olha só que coisa complexa, né? Você é chamado para lutar contra pobres, né? Então você é um soldado, você vai lutar em Canudos, você vai matar pessoas pobres e quando você volta para sua terra, né, no caso os soldados do Rio de Janeiro, você não recebe a casa que o governo, né, prometeu e você vai morar no morro, né, numa pobreza também muito grande. Então é uma coisa, para quem lutou na guerra, né, deve ter sido uma coisa muito tocante depois, né? Porque você luta contra pobres e você volta e se torna um pobre também, tá? Vamos avançar na nossa tela mais uma vez. Vamos lá.
Bem, aqui nós temos, né, uma fotografia bem interessante, né, que mostra aí os prisioneiros de Canudos nos últimos dias do conflito, tá? Então lá no fundo nós temos soldados de vários estados e na parte da frente nós temos basicamente mulheres e crianças, né, que sobreviveram aí do ataque, né, em Canudos, tá? Então vamos avançar mais um pouquinho. Vamos para as perguntinhas que eu fiz, né? E a gente já responde e recapitula esse conteúdo. Qual a região que será pesquisada? Eu pesquisei o Morro da Providência no Rio de Janeiro. Vocês procuraram aí, né, alguma região do estado de São Paulo. Qual é o histórico de ocupação da região estudada? A partir do final do século XIX, a região já possuía algumas moradias irregulares, mas com a nova política higienista de limpeza, né, cortiços foram derrubados e os moradores passaram a ocupar mais espaço no morro. Com o fim da Guerra de Canudos, em 1897, o crescimento populacional no morro aumentou com a chegada dos soldados oriundos da guerra e que não tinham onde morar. De acordo com o último censo do IBGE, que foi de 2010, a região possui aí mais ou menos 4.354 pessoas, tá? Esse número deve ter aumentado, pois o censo, né, foi em 2010, né? Nós já estamos em 2022. Próxima pergunta. Quais são as potencialidades e vulnerabilidades dessa região, né, do ponto de vista social, econômico? O Morro da Providência é uma área turística muito conhecida e, portanto, né, explorar esse tipo de negócio pode gerar uma boa renda. Então, para quem trabalha com turismo, explorar, né, essa região para ter uma renda pode ser interessante. Então, turistas sobem o Morro da Providência e as pessoas mesmo do morro podem criar negócios para ganhar um dinheiro. Em relação às vulnerabilidades, podemos destacar a grande desigualdade social entre essa região e as áreas nobres da cidade. Porque a gente está falando de uma favela, né? E comparado às áreas nobres do Rio de Janeiro, a gente vê uma diferença enorme, né? Principalmente quando a gente fala de violência, saúde, saneamento básico, educação, enfim. Próxima pergunta. Essa região possui patrimônios históricos? Bem, o Morro da Providência inteiro é um patrimônio histórico, né? Pois ela é a favela mais antiga do Brasil. Então, isso já classifica como um patrimônio histórico importante do país. E na região também podemos destacar o Oratório do Cruzeiro, que foi construído no século XIX, tá? Que é um ponto turístico lá do centro da favela. Vamos para a nossa próxima pergunta. Quais são as condições geológicas e climáticas da região estudada? O Rio de Janeiro possui grupos montanhosos, né, e conjuntos menores de serras e morros. O estado possui um clima de savana tropical, com períodos predominantemente secos e quentes no inverno e quentes e úmidos no verão, tá? Então ali está inverno duas vezes, mas é secos e quentes, secos, um período secos, né, no inverno e quentes e úmidos no verão, tá? E a região do Morro da Providência possui 103.309 metros quadrados, 103.309 metros quadrados, de acordo aí com o último censo do IBGE, que foi feito em 2010. Tá? Então, mais de 103 mil metros quadrados aí de tamanho, beleza? Vamos avançar mais um pouquinho. Qual que é o histórico de origem, né, da região estudada? Essa região ela surge, né, com um processo de modernização e higienização social, uma limpeza social, tá? Que ocorreu no final do século XIX e começo do século XX. Mais precisamente com o início da República no Brasil e seus conflitos sociais, tá? Então, agora vamos entender como esse processo de modernização e higienização afetou o estado de São Paulo, tá? Como é que ele afetou o estado de São Paulo? Bem, urbanização e higienização em São Paulo. Assim como o Rio de Janeiro,
São Paulo também se tornou uma metrópole no final do século XIX. De província pacata, transformou em um importante centro político e polo econômico movido pela industrialização. O café, seu principal produto, impulsionou as principais transformações, atraindo milhares de trabalhadores, imigrantes e migrantes. Para a construção dessa importante capital, os projetos de urbanização buscavam mostrar, por meios de edificações, os ideais de progresso e modernidade. Então, voltando para mim, o Rio de Janeiro, a gente já viu essa modernização, como é que ela funcionou, e agora a gente vê como isso afetou São Paulo, tá? Porque São Paulo era um grande produtor de café, tá? O estado que produzia café. E essa produção em alta, no final do século XIX, começo do século XX, fez com que a cidade crescesse muito, tá? E aqueles ideais europeus, aquela ideia de você construir baseado na Europa, também veio para o modelo de São Paulo e as construções começaram a seguir esse modelo europeu, tá? Vamos avançar mais uma vez na nossa tela, vamos lá. Aqui para vocês eu trouxe duas imagens bem interessantes, que são duas propagandas, tá? De conjuntos habitacionais do estado de São Paulo, tá? Então, essas propagandas a gente via bastante nos jornais. Na primeira delas, nós temos um cartaz que está escrito assim: construa o seu lar no Pacaembu, a nova maravilha urbana. E ali nós temos uma cidadezinha bem estruturada, bem organizada, tá? Com ruas, árvores, as casas todas bonitas, casas grandes, tá? Então, essa é uma propaganda do jornal Estado de São Paulo do ano de 1937, tá? E apresenta aí o bairro nobre paulistano do Pacaembu. E na nossa segunda imagem, nós temos também uma propaganda do jornal Estado de São Paulo. Ela é de 11 de novembro de 1928 e ela tem detalhes bem interessantes, tá? Naquela setinha maior da imagem, tem um quadradinho ali em cima que diz o seguinte: bairro de elite, tá? Então, nós estamos falando de um bairro de elite e ali do lado tem o nome do bairro, que é o Jardim Europa. Olha que interessante, nós estamos falando de uma política, que visa o modelo europeu e nós temos a criação de um bairro chamado Jardim Europa, tá? Que é para se basear aí realmente no modelo europeu. E embaixo ali, aí nós temos a localização, nós temos uma setinha que aponta a 8 minutos do centro da cidade. Então o Jardim Europa estava a 8 minutos do centro da cidade e bem pequenininho ali nós temos os dizeres, tá? Aproveite a tarde de hoje. Aí diz o seguinte: além de fazer um passeio agradável pelo bairro, que está em grande desenvolvimento, deixa eu ver também, é bem pequenininho, então não dá para ler muito bem, tá? E fala assim: a iluminação pública está sendo ampliada e brevemente será feita a inauguração. Então ainda não tinha luz elétrica ali, tá? E basicamente é isso, tá? E diz aí também o endereço, caso a pessoa quisesse comprar aí um terreno no Jardim Europa para construir a sua casa, tá? Então, duas propagandas aí de bairros elitistas, bairros da elite paulista, que estavam sendo vinculadas aí no comecinho do século XX, tá? E vamos avançar, pois a gente agora vai falar, sobre Paraisópolis, que era aí, no caso, a gente chamava de favela, hoje é um bairro, tá? Então nós vamos falar sobre o bairro de Paraisópolis em São Paulo, tá? E a gente vai entender a dinâmica, desta favela. Por quê? No Rio de Janeiro, as pessoas elas foram expulsas de suas casas e foram
morar no Morro da Providência. E aqui nós estamos falando de uma favela que fica no centro de São Paulo, tá? Então a política higienista que expulsou as pessoas mais pobres do centro não expulsou os moradores de Paraisópolis. Então nós temos no centro da cidade uma grande favela, tá? Que é o bairro aí de Paraisópolis. Por que eles não foram expulsos do centro? Vamos entender essas relações agora na nossa telinha. Vamos lá. Bem, aqui nós temos um mapinha, né, onde nós temos a área, né, do bairro de Paraisópolis, que está em azul aqui na tela, no círculo. E vamos avançar aqui. Vocês conseguem ver o tamanho de Paraisópolis. Olha o tamanho, né, deste bairro. Ele é enorme, tá? Gigante. E vocês conseguem ver também na imagem uma grande divisão de classes sociais, tá? Por quê? Né? Numa área a gente consegue ver uma organização. Lá no fundo nós temos prédios, tá? E são prédios de luxo, tá, pessoal? Boa parte deles são condomínios muito caros, tá? Prédios extremamente caros, com apartamentos caros, com uma urbanização muito boa. Nós temos muitas árvores também ali no fundo, tá? Parques, praças, isso lá no fundo. Porém, na parte ali da frente, a gente consegue ver, né, a favela de Paraisópolis e a gente percebe que é uma região mais desorganizada, tá? Densamente povoada, com poucas áreas verdes, tá? Então vamos entender todo esse contexto aqui, tá? Bem, tem uma perguntinha bem interessante na tela, né, que é a seguinte: o que essa imagem nos diz sobre a distribuição geográfica da população no estado de São Paulo? Essa imagem, ela representa aí a desigualdade social da cidade de São Paulo, tá? Vamos avançar para a nossa atividade. Então, qual que é a região que eu pesquisei aqui, né, nessa segunda parte da atividade? Foi Paraisópolis, em São Paulo. Qual que é o histórico de ocupação, né, de Paraisópolis, dessa região? A região se originou em um loteamento para construção de casas de alto padrão no ano de 1921, no local da antiga fazenda do Morumbi. Mais tarde foi percebido que características geográficas como os terrenos íngremes e cortados por diversos córregos acabaria trazendo diversos problemas para uma urbanização adequada. E a partir dos anos 50, famílias de baixa renda passaram a ocupar a região de maneira irregular. E Paraisópolis se tornou a segunda maior favela do estado de São Paulo, com 42.826 mil habitantes no ano de 2010. Então, pode voltar para mim. Olha só que interessante. A gente está falando de aquele terreno todo, né, da imagem, era um terreno para a construção de um bairro de elite, tá? Só que aí foi percebido, né, as pessoas perceberam que aquela região não era muito boa para a construção de casas, tá? As pessoas teriam que fazer um alto investimento para construir naquele local. Então as pessoas não compraram os terrenos caros, né, deixaram ali sem habitação nenhuma, e as pessoas mais pobres começaram a morar ali naquele local, tá? Então a favela de Paraisópolis, né, o bairro de Paraisópolis, era para ser um bairro de elite, só que por conta das condições geológicas não foi possível construir, né, os condomínios de luxo, então a população mais pobre começou a morar naquele espaço, tá? E um ponto bem interessante também é que na parte de trás da imagem, né, no fundo da imagem que eu mostrei para vocês, tem o bairro de elite, né? E a população mais pobre, ela trabalhava construindo aqueles bairros de elite do centro de São Paulo, tá? Então, eles moravam, ainda moram, né, em Paraisópolis e ajudaram a construir aquele bairro de elite, e a gente vê uma grande divisão social, né? Porque você trabalha para construir um bairro de elite, porém você mora numa periferia, tá? Vamos avançar mais um pouquinho na nossa tela. Vamos lá. Bem, quais são as potencialidades e as vulnerabilidades encontradas nessa região? Vamos para as potencialidades e vulnerabilidades.
Com a melhoria na urbanização, Paraisópolis passou a atrair a atenção do comércio, que trouxe até conhecidas lojas para a região. Então é uma área que tem bastante comércio e trouxe aí, acabou trazendo várias lojas importantes lá para a região. Essa região, em relação, né, à parte educacional, apesar de melhorias como, por exemplo, a construção do CEL de Paraisópolis, as escolas, né, da região têm grandes diferenças na qualidade de ensino ao se comparar com as escolas dos bairros nobres ao redor, tá? Por ser uma área periférica e densamente povoada, a violência e a desigualdade social são aí um dos seus pontos fracos, tá? Próximo item. Essa região possui patrimônios históricos? Durante a pesquisa, não foram encontrados patrimônios históricos na região, tá? Diferente lá do Morro da Providência. Quais são as condições geológicas e climáticas da região estudada? Aí a gente vai falar, né, sobre as condições do estado de São Paulo de modo geral, né? Então o estado de São Paulo apresenta um relevo elevado e possui 21 bacias hidrográficas. O clima na região central, né, onde se encontra o bairro de Paraisópolis, é tropical de altitude, com um inverno seco e ameno e um verão quente e úmido, parecido com o clima lá do Rio de Janeiro também, né? Então nós temos um inverno seco, né, e um verão quente e úmido. E a área de Paraisópolis é de cerca de 698.695 metros quadrados. Qual que é o contexto histórico dessa região? A região está intimamente ligada ao processo de modernização e de higienização social ocorrido no final do século XIX e começo do século XX. Mais precisamente, com o início da República no Brasil e seus conflitos sociais. Apesar de ser inicialmente voltada para as elites, as condições geográficas não atraíram os moradores ricos e a região acabou sendo ocupada por pessoas pobres. O que se destacou na cidade, né, pois a favela não se formou em regiões distantes, mas no coração da cidade de São Paulo. Então pode voltar para mim, e que a gente percebe é que aquela política higienista, né, de expulsar os pobres do centro e jogá-los, né, para as periferias, acabou não acontecendo no bairro de Paraisópolis, porque aquela região já era para ser voltada para as elites. Porém, né, com as condições geográficas do terreno, né, que não eram muito propícias à construção, né, então essa área acabou ficando vazia e as pessoas mais pobres começaram a ocupá-la. E acabou dando início aí à segunda maior favela do estado de São Paulo, tá? Então a gente tem hoje essa grande diferença, tá? Tem uma imagem bem interessante na internet, depois procurem sobre ela, né? Que mostra um dos prédios, né, do condomínio de luxo, com muitas árvores, piscinas, uma condição de vida muito alta, né, um padrão de vida alto, e bem do lado existem as casas com bastante desigualdade social, mal construídas, densamente povoadas. Então a gente vê essa discrepância, tá? E é uma das fotografias mais famosas, né, que mostra a desigualdade social no Brasil, tá? Ela acabou não entrando na aula por questão de direitos autorais, tá? Mas é só vocês procurarem na internet desigualdade social no Brasil, Paraisópolis, que vocês vão encontrar essa fotografia, tá? Vamos para a nossa reflexão na aula de hoje. Vamos lá para a nossa tela. Bem, vamos para a pergunta central, na verdade, né? Que é a seguinte: qual é a influência da Guerra de Canudos para o crescimento do Morro da Providência no Rio de Janeiro? Qual que é a relação, então, da Guerra de Canudos com o crescimento do Morro da Providência no Rio de Janeiro, tá? Façam essa relação aí e debatam em sala de aula, beleza? Basicamente é isso por hoje. Não deixem de avaliar o nosso conteúdo, se possível comente o que você está achando. Na nossa próxima aula vamos fazer a nossa sistematização, então não deixem de participar. Eu já vou deixando para vocês o meu abraço, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau!